Olá, graça e paz, eu sou o pastor Vanderlei, estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. Antes de tudo, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, desse um like aí, deixasse um comentário, para que o YouTube entendesse que esse vídeo é relevante e possa assim abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe e te vejo no vídeo. Graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e as obras das suas mãos. Nós estamos aqui trazendo mais um vídeo sobre como reacender a chama, como buscar ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre conhecendo a palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que é impossível reacender a chama do Espírito sem conhecer sobre a palavra de Deus. E para isso, nós vamos ler o livro de Salmos 1, 2, versículo 2, versículo 3, onde o salmista diz o seguinte, Salmo 1, 2 e 3, ele diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Amém? Outro texto que nós podemos ler, que vai corroborar, que vai nos ensinar sobre essa disposição que nós precisamos ter de conhecer a palavra de Deus, está no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, onde o profeta diz o seguinte. Ele diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Ser cheio de Deus, irmãos, viver uma vida de milagres, é um desejo comum para as pessoas que buscam a Deus, né? Sabemos que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele pode fazer todas as coisas. Não existem impossíveis para Deus. Segundo Lucas 1,37, a palavra do Senhor diz, não foi dita por um homem, foi dita por um anjo, que veio trazer uma mensagem para Maria, de que não há nada impossível para Deus. Para Deus nada é impossível. Jesus fala em Marcos capítulo 9, versículo 23, se nós podemos crer, tudo é possível àquele que crê. Jesus diz essa palavra a um pai aflito. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora, como crer? O apóstolo Paulo diz à igreja de Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras, a palavra de Deus. O nosso grande desafio é ter a disposição de ouvir a palavra de Deus. Existe toda uma geração que precisa crer em Cristo, reacender a chama, ser cheio da glória. Mas para isso há uma necessidade de crer na palavra. A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Por isso que eu estou compartilhando essa palavra, para que você possa crer e reacender a chama sobre sua vida. Esse texto aqui de Romanos, de Romanos capítulo 10, versículo 14 até o 17, ele mostra a necessidade que temos de conhecer a palavra de Deus. Porque nós não conhecemos, se nós não conhecermos, nós não vamos avançar, não vamos cumprir a promessa, não vamos viver a promessa. O profeta Oséias, adverte ao sacerdote, às pessoas, que busquem conhecimento contínuo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, o que eu quero que você entenda é que conhecer ao Senhor nos traz alguns benefícios, alguns entendimentos. Então você pode se perguntar, o que acontece quando eu conheço a palavra de Deus? Quando eu conheço ao Senhor? Quando eu conheço mais de Deus? Baseados em Salmo, versículo 1 e versículo 2, nós vamos trazer alguns entendimentos que são importantes para a nossa vida quando nós, a partir do entendimento da palavra, passamos a conhecer ao Senhor. A primeira coisa é que quem conhece o Senhor tem prazer na sua lei, prazer na sua palavra. O versículo 2 de Salmo 1 diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Não é ler para
pregar, não é ler para resolver um problema, não é ler porque tem que discutir com alguém, não é ler para ser superior aos outros, é ler porque tem prazer. É ler porque a palavra traz um refrigério, uma paz, né? Não se lê apenas para mostrar o quanto se sabe da Bíblia, mas se lê para se edificar, para buscar da sua palavra, né? A palavra de Deus, nós precisamos ter alegria em ler a palavra, ter prazer na palavra, se sentir satisfeito em ler a palavra. Quando eu começo a conhecer a Deus, eu entendo que a palavra de Deus, ela me traz satisfação, ela me traz compreensão, ela me traz uma alegria poderosa. Se nós formos ler Salmo 37,4, e é poderoso isso, Salmo 37,4 diz o seguinte, olha só, 37,4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Quando eu tenho prazer na palavra de Deus, quando eu tenho prazer em conhecer o Senhor, irmãos, isso traz uma alegria. E uma coisa interessante, realiza o desejo do nosso coração, porque quando nós estamos tendo prazer na presença de Deus, Ele conhece o nosso coração. A outra coisa que acontece quando nós decidimos conhecer da palavra de Deus é estar sempre ligado à fonte. Isso é poderoso, irmãos. Está ligado à fonte. A Bíblia diz que, versículo 2 aqui, versículo 3, a parte A do Salmo 1, diz assim, é comparado à árvore plantada junto à fonte das águas. Né? Isso é interessante, porque quem conhece a palavra está conectado à fonte, ou seja, não há segredos para quem está conectado à palavra. Quando você está conectado à palavra, você sabe, você recebe o rema de Deus, você tem uma experiência diária de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar no seu coração. Através da sua busca, você conhece os segredos de Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3, o profeta diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas ocultas que não foram ainda reveladas, ou que ninguém conhece, ou que você não conhece. Quando nós estamos ligados à fonte, nós temos esse discernimento, essa revelação daquilo que ainda não foi revelado. É interessante que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem ou para fazer ou para revelar para aqueles que o amam. E o que é interessante é que a Bíblia diz que Ele já revelou isso pelo seu Espírito. Então, quando eu estou ligado à fonte, algo é diferente na minha vida, eu tenho uma revelação diária, eu tenho um discernimento diário, existe algo poderoso sobre mim. Então eu quero encorajar você a conhecer da palavra para que todos os dias você seja ministrado com a revelação da palavra de Deus e assim reacender a chama sobre a sua vida. O que é interessante é que se você for ler Gênesis capítulo 18, versículo 17, algo tremendo. Abraão andou na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão andou na presença de Deus. Abraão andou tão poderosamente na presença de Deus, que no Gênesis 18, 17, Deus fala, farei eu alguma coisa sem revelar a Abraão? Irmãos, eu esconderei alguma coisa de Abraão? Irmão, como é poderoso ser um conhecimento da palavra de Deus, que você está ligado à fonte, Deus revela a sua palavra, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele está ministrando novo, nós somos revelados pela sua palavra. Amós, a Bíblia diz que o Senhor não fará nada na terra sem antes revelar os seus profetas, né, os seus servos. Nós precisamos estar buscando dia a dia a palavra de Deus. A outra coisa que é interessante, né, é que outro entendimento sobre o que acontece quando eu conheço a palavra de Deus é que eu sou frutífero. A Bíblia diz que ao seu tempo, versículo 3, dará o seu fruto, né? Quem conhece a palavra de Deus é frutífero. E sem muito esforço. É frutífero sem muito esforço, porque no tempo certo dá o seu fruto, pois tem maturidade para discernir o tempo, para compreender as estações. Quando nós somos frutíferos, quando nós conhecemos a palavra, nós somos frutíferos no tempo de Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 3,
versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E quem conhece a palavra de Deus não anda apressado, não anda agoniado, ele anda remindo o tempo. Ele sabe a importância de esperar o tempo certo para cada coisa e no seu tempo ele dá fruto. O conhecimento da palavra nos traz um entendimento profundo sobre guardar o tempo. E isso é muito poderoso, porque quem guarda o tempo também reacende a chama, sabe que todas as manhãs, pela manhã, tem que estar colocando lenha no altar. E nós precisamos estar fazendo isso todos os dias na nossa vida. O outro entendimento, irmãos, é que quem conhece a palavra de Deus é perseverante, ele tem perseverança e estabilidade emocional. O que eu acho maravilhoso no versículo 3 do Salmo 1, a parte C, é que ele diz que é muito poderoso isso. Ele diz assim, ó, e a sua folha não cai. Né? A Bíblia diz é uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, no devido tempo dá o seu fruto e a sua folha não cai. Queridos, nós sabemos que existem 4 estações, pelo menos 4, aqui no Brasil não são tão distintas, mas elas existem. E é impossível que no outono as folhas não caiam. Todas as folhas caem. Não existe uma estação onde não existe uma árvore, não existe uma planta que consiga suportar todas as estações sem que sua folha caia. Mas a Bíblia diz que aquele que conhece a palavra de Deus, a sua folha não cai, porque é perseverante e é emocionalmente estável. O que é interessante é que quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos passar pelas estações da vida firmes, perseverantes e não vamos tombar. Nós não vamos cair, nós não vamos ser deprimidos, nós não vamos ser deteriorados, nós não vamos estar sendo fadados ao fracasso. O que nós precisamos fazer é estarmos ligados, conhecendo a palavra de Deus. A outra coisa que nós precisamos entender é que quando eu conheço a palavra de Deus, quando nós conhecemos, nos dispomos a buscar conhecimento da palavra de Deus, segundo Salmo 1, 2 e 3, versículo 3, a parte D ali, a parte final, ele diz assim, prosperará em tudo que faz. Todos que conhecem a Deus sabem que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Queridos, todas as pessoas que conhecem a Deus sabem que Ele tem prazer em abençoar, em gerar prosperidade, em gerar provisão, em gerar milagres sobre nossas vidas. Quando nós reacendemos a chama da fé em nosso coração, nós sabemos que o Senhor nos recompensará. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele é Deus e é recompensador daqueles que o buscam. Quando nós aplicamos a nossa vida a conhecer mais de Cristo, nós então viveremos todos os seus milagres. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ter a disposição de conhecer a Deus. E uma vez que nós conhecemos a Deus, então nós vamos viver todas as suas promessas.